E aí, pessoal, como estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, hein? Pra começar o ano com o pé direito, eu resolvi fazer esses shorts pra mostrar a ordem das batalhas, lembrando que são todas as batalhas que eu deixei de fazer até o dia 1º de janeiro. Então, pra provar que quando eu falo que a sua batalha tá na lista, é porque ela tá na lista. E se não estiver, bom, provavelmente eu não entendi. Mas são mais de 60 batalhas pra vocês e vamos ver como que tá essa lista maluca. Deino vs Sarco, Stego vs Rex, Pterodátilo vs Dimorphodon, Rex vs Carno, Mapussauro vs Tiranotitã, Anki vs Euplocéfalo, Anki vs Stego, T-Rex vs Tiranotitã, Megaraptor ou Sucumimos, Paxephalossauro vs Luta, fazer um vídeo de você conhece o Triceratops, Onça vs Deinonychus, Smilodon vs Tigre, Pycno vs Cadmo, Keleken vs Deinonychus, Daspleto vs Oxalaia, Metriacantossauro vs Cerato, Espino vs Sarco, Cerato vs Majunga, Baryonyx ou Sucumimos, Metria vs Irritator, Mapussauro vs Karcha, Penta vs Saurophaganax, Toro vs Trike, Uta vs Dilo, Rex Real vs Indominus, Giga vs Karcha, Deathcarno vs 1 Giga, Giga vs Trike, Rex vs Gigantoraptor, Trike vs Anki, Sushuminus vs Irritator, Trike vs Stego, Teresinossauro vs Deinoqueiros, Yangchonossauro vs Karcha, Teri vs Stego, Alo vs Majunga, 6 Alos vs um Rex, Kentro vs Cerato, Alo vs Teri, Deinoqueiros vs Irritator, Argentinossauro vs Brachiosauro, Ornimegalonyx vs Homem Adulto, Deinonychus vs Alo, Comp vs Iki, Alo vs Alberto, Bando de Velociraptors vs Boi, Alo vs Carno, Mapussauro vs Torvo, Uta vs Dakota Raptor, Karcha vs Deinoqueiros, Puro vs Deinonychus, Ancestrais da Capivara, Dinos BR, Megaraptor vs Rex, Gigantoraptor vs Mapussauro, Giga vs Teri, Oxalaia ou Espinossauro, Rex vs Tarbo, Rex vs Teri, Megalania vs Titanoboa, Quetzalcoatl vs Giga, Zutengotiranos vs Giga, Amazonsauro vs Titanossauro, Irritator vs Spectrovenator, Torvossauro vs Alberto e pra finalizar, Acro vs Carcharodontossauro. Então, pessoal, foi esse o vídeo, foi mais pra vocês se situarem nas batalhas, saber mais ou menos onde tá a sua. Além do mais, como é que eu posso dizer? Mas a minha foi a última, ela só vai sair em 3026. Não tema, pois eu vim com uma solução. Eu vou postar enquete de 3 batalhas por vez e a que ganhar eu faço o vídeo. Eu sei que você pode pensar que não vai ganhar, mas gente, ou é isso ou a sua batalha só sai ano que vem. Mesmo se eu postasse uma por dia, a última ainda ia levar uns 2 meses. Então fora as que estão chegando. Então é isso, pessoal, eu vou postar a enquete dessa ideia e vocês decidem lá e nos comentários daqui. Então, valeu, pessoal!